Seguindo em frente. Nazarick. Vanessa se espreguiçou languidamente e vestiu a muda de roupa. Você não precisava rasgar minhas roupas, sabia? Eu já as tinha tirado. Ela bufou com desdém. Ele sabia que não tinha sido necessário, mas tinha gostado. Ela revirou os olhos para sua expressão arrogante. Verdade, mas era mais agradável dessa forma. Seus olhos cristalinos brilharam. Ela riu. Um dia desses vou esquecer de deixar uma muda de roupa no seu escritório e terei que voltar nua para nossos aposentos. Você realmente não quer que a tumba inteira me veja, né? Ela piscou. Ou você é pervertido? Ela sorriu lascivamente enquanto ele ajeitava a gravata. Esqueça um dia e descubra. Ele respondeu e jogou uma poção de cura para ela. Ela pegou e engoliu facilmente, então colocou o frasco de lado para reutilização posterior. Não me tente. Ela provocou, e então sua expressão lasciva desapareceu. Ela vai acordar logo, eu vou cuidar dela, quero dizer, realmente cuidar dela, vista-a, tire essas malditas correntes dela, e diga a ela o que podemos fazer para ajudá-la. Você pode realmente ajudar? Demiurgo perguntou com mais curiosidade do que preocupação enquanto se sentava em sua mesa. Sim, não tremendamente, mas como não sabemos o quanto o corpo dela aguenta, a melhor coisa a ser feita aqui é modificar um feitiço de calma, algo que irá ativar por si só. Ele precisará se alimentar do próprio mana dela para se restaurar, e ela não tem muito disso, mas eu não acho que isso será um problema, já que só parece machucá-la de verdade quando algo extremamente ruim vem à mente. Para coisas pequenas, ela provavelmente tem breves lampejos, visões, mas se eu fosse adivinhar, ela apenas se sentiria cansada ou teria uma leve dor de cabeça. Nada que exija trabalho para consertar. Vanessa sugeriu pensativamente. Ela terá que remover esse encanto quando estiver em julgamento. Sem mágica, podemos ter que quebrá-la novamente se Albedo e o ator de Pandora gerarem simpatia. O ideal seria fazê-la matar alguém que fosse inocente, na frente de todos. Isso seria difícil, no entanto. Demiurgo ponderou e coçou o queixo pensativamente. Não é possível. Demi, a única maneira de fazer isso é colocá-la em uma situação como Wheaton, onde ela fica tão sobrecarregada com o que vê, que transforma todo mundo em monstros. Você não terá essa chance no tribunal. Vanessa comentou calmamente. Não preciso de um tribunal para isso. Demiurgo disse sem rodeios, vá, cuide da sua amiga, isso pode ser uma aposta, mas se for bem sucedido, destruiremos o que resta das chances dela nos próximos dias. Como quiser, amor. Os olhos selvagens e insanos de Vanessa o encararam com uma intensidade que teria perturbado uma figura menor, e ela girou nos calcanhares e saiu cantarolando a mesma música que cantarolava para si mesma quando foi torturar Astraca e Tezug. Neia estava apenas começando a voltar a si quando a demonia de olhos cinza Tempestade entrou. Ela soube imediatamente que algo estava errado. A melodia musical que a demonia cantarolava, ela ouvia sempre que a garota falava de tortura. Neia sentiu seu batimento cardíaco aumentar descontroladamente quando a porta do laboratório se fechou com um pequeno clique, e sem uma palavra. A garota loira puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cabeça de Neia. A papa olhou para o teto enquanto a demonia em pele humana permanecia em silêncio e a encarava. Ela sentiu os olhos cinzentos perfurando o lado de sua cabeça enquanto ela cantarolava, mas nenhuma das duas disse uma palavra. Se você está tentando decidir como me machucar em seguida, seja rápida, pelo menos. Neia disse, enquanto Vanessa estendeu a mão e acariciou sua bochecha. Ela podia sentir a insanidade girando em torno da mulher que estava sentada ao seu lado. Eu sinto muito, eu sei, eu disse isso, mas eu quis dizer isso, eu não sabia que eu seria assim. Vanessa continuou a acariciar a bochecha de Neia, era um gesto afetuoso, pelo menos no nome, mas parecia uma fera provando uma presa. Quem faz isso? Você acha que eu me vi terminando aqui assim há 20 anos? Neia perguntou sem rodeios, virando a cabeça para olhar nos olhos cinza Tempestade com olhos de céu azul. Não, nenhum de nós sabe quem seremos até que sejamos essa pessoa, mas eu não vim para te machucar, eu não sei por que quero fazer coisas tão terríveis com você. Você nunca fez nada comigo. Você me segurou em nossas sessões, assim como eu fiz por você. Nós estávamos lutando para sair juntas, mas meus instintos me destroem de qualquer maneira, me dizendo que eu deveria fazer coisas
Quando tudo o que eu realmente quero é que você fique livre, melhore. Vanessa disse enquanto agarrava suas coxas com as mãos. Bem, se você está sentindo a sala, eu tenho uma opinião. Neia disse com uma risada sarcástica. Vanessa não riu, ela continuou olhando para a mulher amarrada com seus olhos cinzentos transformados em prata com uma frustração cintilante se acumulando dentro deles. Ninguém entende piadas, nem aqui. Neia revirou os olhos e respirou fundo. Se você não consegue se conter, bem, eu não consigo te impedir, e quem diabo sou eu para dizer a alguém para se controlar? Ela exalou profundamente e fechou os olhos. É por isso que ela não viu quando as correntes foram destravadas e suas mãos e braços foram liberados. No entanto, ela sentiu quando elas foram removidos. Eu perguntarei ao rei feiticeiro se ele tem alguma ideia, porque estou em conflito, mas eu tenho um trabalho a fazer, e não envolve fazer você sofrer, não agora. Vanessa disse enquanto Neia se sentava. Ela entregou um hobby a Neia. Você vai querer uma ida aos banhos, eu imagino. Neia assentiu em silêncio. A boa notícia, Vanessa continuou o mais rápido que conseguiu mover os lábios, é que podemos ajudar você, um feitiço calmo que se alimenta de sua mana e que ajudará a evitar que suas memórias a dominem. Você não poderá usá-lo durante o julgamento. Então você pode me quebrar de novo, porque é claro que uma vez não foi o suficiente. Neia interrompeu friamente. Vanessa assentiu sua ascensão lentamente. Sim, então podemos fazer você parecer um monstro e fazer com que seja condenada. Nós duas somos servas fiéis. Neia, seu trabalho é sair de lá, meu trabalho é garantir que você não saia. Posso torcer para falhar, mas isso não significa que não farei o meu melhor para não fazê-lo. Sim, servos fiéis. Neia abaixou a cabeça. Eu não deveria esquecer que você realmente não tem escolha aqui, não mais do que eu. A demonia colocou 2 dedos sob o queixo de Neia e o levantou. Está tudo bem, você é apenas humana, não importa o que mais você faça, segure-se nisso, eu perdi minha humanidade, quase toda ela, mas você ainda tem a sua, e isso também tem valor, então não abaixe sua cabeça para mim. Neia deu um sorriso fraco. Você realmente quis dizer isso? Você realmente estava tentando ajudar? Pode explicar o que você encontrou? Vanessa colocou as mãos nos ombros de Neia assim que a paladina negra vestiu seu manto e se aproximou. Acredite em mim, eu adoraria, mas não faria o menor sentido para você. Não que você seja estúpida, mas... Neia piscou os 2 olhos. Coisas mágicas, deixa pra lá, está tudo bem, eu me importo menos com o que você encontrou do que com como consertar o problema. A solução mais fácil seria pegar sua humanidade e lhe dar um corpo mais poderoso, mas não acho que você queira isso, quer? Vanessa perguntou simplesmente. Não. Neia respondeu, e deu a volta nela para sair pela porta. Terei um item pronto para você antes de ir embora. Vanessa disse para as costas silenciosas enquanto Neia a deixava para trás e se dirigia para os banhos. Chegar ao 9º andar era fácil para ela agora, sem necessidade de ajuda, e logo ela se viu entrando sozinha no banheiro feminino. Ela colocou o hobby de lado e deixou a água levá-la enquanto se deixava levar para suas profundezas. A água estava quente, convidativa, relaxante, os muros altos que a separavam do banheiro masculino a lembravam vagamente dos muros da prisão de Kirakira, paredes. Ela disse enquanto olhava para eles, você tornou uma casa possível, um lar possível, você tornou as pessoas seguras, agora você é uma prisão me mantendo longe de tudo que eu amo. E eu passei a odiar você, eu odeio muros, quer eu esteja lutando ou morrendo neles, eles são sempre um lugar de dor para mim. Ela estendeu a mão e tocou a pedra lisa. Se eu passar por isso, eu nunca mais quero ficar presa assim. Aquele muro, pelo menos, é um grande inconveniente. Disse uma voz bem conhecida. Neia virou a cabeça e olhou para cima para ver a forma nua da guardiã supervisora parada ao lado dela. Lady Albedo. Neia exclamou com surpresa. Há quanto tempo você está aqui? Tempo suficiente. A supervisora guardiã respondeu. Venha, sente-se comigo. Ela disse, e colocando a mão na parte inferior das costas de Neia, ela gesticulou para a área de estar dentro das águas. Apenas as ondulações perturbavam o silêncio enquanto elas se moviam para uma área dentro das águas onde havia assentos de pedra disponíveis. Ela é tão sobrenatural em sua beleza. Nas histórias, o rei sempre tem uma linda rainha, ela fazia todas elas parecerem bruxas.
Contra sua vontade, os lábios de Neia começaram a tremer enquanto ela se sentava. Albedo sentou-se ao lado dela. Ninguém falou por um tempo, havia apenas a água, o vapor e o calor de ambas. Pedi a Demiurgo para fazer o julgamento. Albedo disse finalmente. Neia sentiu o choque tomar conta dela como a água que o cercava. Por quê? Neia perguntou com tanta descrença que ignorou o título. Por quê? Lord Ains, ele te ama, ele realmente ama, você é uma filha para ele. Albedo respondeu, eu não tinha certeza se isso ia tão longe, não no começo, nem mesmo quando perguntei isso a Demiurgo, era mais um palpite que eu não estava disposta a arriscar não fazer, mas eu tive certeza disso logo. Neia olhou para ela com olhos brilhantes. A supervisora guardiã continuou, ele observa seu julgamento todos os dias, e muitas vezes, ele observa você dentro da prisão de Kirakira. De todas as pessoas em Nazarick, eu o conheço melhor, e eu o amo mais. Albedo disse, e pegou a mão de Neia na dela. Eu posso lê-lo como um livro, por um longo tempo, eu não conseguia acreditar, porque você é, afinal, humano, mas a maneira como seus olhos se movem e seguem cada gesto seu, a rapidez de sua resposta quando você está em perigo, o orgulho que ele tem de você quando fala de seus esforços incansáveis, é mais do que um mestre para um servo. Se você fosse apenas uma ferramenta, ele não falaria de você como ele faz, quando você não estava presente, quando você estourou lá, e nós corremos para Nazarick para tratamento imediato. Eu podia ouvir isso em sua voz, esse som era o que eu ouvia em meu coração toda vez que o imagino segurando a criança que um dia terei para ele. Por que você está me contando isso? Neia finalmente perguntou enquanto esfregava os olhos. Albedo colocou o braço atrás das costas de Neia no banco longo e continuou, porque você me chamou de futura imperatriz e isso faria de você, que é uma filha para ele, uma filha para mim também. Você não é apenas leal a ele, você o ama. Eu te chamei de imperatriz? Um desses momentos, não me lembro. Neia acrescentou, mas ela sorriu enquanto esticava o pescoço para olhar para a estátua da beleza encarnada. Papai finalmente terá o que merece, a mais verdadeira das companheiras, uma companheira devotada. Sua voz tornou-se quase frenética, cheia de desejo inesperado. Talvez então, um dia, depois que eu partir, você possa ter filhos. Neia sorriu com felicidade genuína, e apertou a mão de Albedo, pegando a demonia de surpresa em virtude não apenas da intensidade do aperto, mas mais pela intensidade do rosto de Neia enquanto pura felicidade enchia seu rosto. Isso seria incrível, ter tanto poder e sabedoria, crescer sendo nutrido por pais que realmente os amam. Então seu rosto ficou em branco como se ela não visse nada ao redor deles, e em vez disso visse algo visível apenas para si mesma. E o ano do primeiro nascimento dos filhos de Deus anunciará a vinda de um mestre da conspiração da árvore do mundo, que ameaçará levar o império à ruína, a menos que seja derrubado, morto e quebrado por algo que ele não consegue compreender. A voz de Neia não era a dela, e quando suas palavras vieram e se foram, ela fechou os olhos com força. Isso dói. Ela cerrou os dentes, tremendo de agonia óbvia, e por um momento Albedo olhou com rara surpresa enquanto o nascimento de seu filho era previsto, e uma ameaça ao seu mestre com ele. Eu peguei você. Eu peguei você. Albedo sussurrou, mãe pegou você, e puxou Neia contra seu corpo, e a acariciou enquanto lágrimas de dor caíam sobre o peito de Albedo e nas águas, e ela fez isso, até que Neia voltou a ser ela mesma, mesmo que apenas em um sono involuntário causado pela dor, do qual ela não acordou, não por muito, muito tempo. Eu devo vencer. Albedo pensou sombriamente, se é assim que vai ser, então eu não posso perder, pelo bem dele, pelo meu bem e... Ela olhou para a humana inconsciente, pelo bem dela. Praças da cidade ao redor e além do império. O colapso repentino da acusada, Neia Baraja, diz respeito a alguma condição previamente desconhecida, como resultado, até que seja compreendido, ela não está apta a depor, e estará sob cuidados enquanto se tenta entender o que aconteceu. Ela retornará a julgamento em breve, pois é esperado que ela se recupere completamente. No entanto, ela será confinada à prisão após o tratamento, até que seu testemunho seja necessário, ou um acusador contra ela venha falar. Ou assim os demônios anunciaram, e fofocas saíram de inúmeros lábios.
Mas mais do que isso, foram os protestos. Deixe-a ir. Deixe-a ir. Deixe-a ir. Quase não havia um elfo no Império que não gritasse alto o suficiente para que, observando pelo espelho da visão remota, jurasse que, mesmo que não fizessem nenhum som, ele jurou que suas palavras chegaram até Nazarick enquanto gritavam para o reino Minotauro ouvir seus gritos. De sua parte, Scanna estava no topo da plataforma em Oburns. Ela não tentou esconder sua gravidez nem um pouco. Ela respirou fundo e olhou para o templo que todos eles trabalharam tanto para construir. Cada pedra para ela parecia manchada com o sangue de seus mártires. Ela olhou para o mar de rostos. Muitos usavam uniformes que eram claramente oficiais, outros usavam roupas comuns, mas usavam algum emblema de seu maior valor, algum símbolo da natureza de sua adoração. Alguns eram claros. Espadas, punhos fechados, escudos, penas, outros não eram claros, flores, árvores brancas, mãos abertas e outros. Ela colocou as mãos sobre a barriga, e fechando os olhos por um momento para se recompor, então começou. O sol batia forte e refletia em seu rosto, fazendo-a parecer luminosa e angelical para os fiéis que estavam em observância a segunda no comando de sua religião e sua chefe temporária. Eu não sou minha esposa. Eu não posso comover os outros como ela faz, mas eu sei que para isso eu não preciso. Nós estamos unidos em nosso desejo de vê-la trazida para casa, para ver Neia Baraja livre. O que ela fez por todos. O que ela fez de errado, foi feito porque ela foi empurrada além de toda razão e não podia suportar mais nada. Isso eu digo com confiança. Eu conheço seu coração como ninguém na vida. E tudo que ela quer é paz. Tudo que qualquer um de nós quer é paz. Matá-la não trará paz, mas o reino Minotauro não a conhece como nós. Então nós devemos mostrar a eles a glória do nosso Senhor. Eu peço por voluntários que tenham completado seu treinamento como sacerdotes, paladinos e soldados, para se juntarem a esses nossos mercadores, e viajarem como um para o reino Minotauro. Mostre a eles a virtude de nossa fé, e ela que nos levou a conhecer o único Deus verdadeiro, o grande Rei que zela por nós, e nos protege do mal. Scanna falou com sinceridade, ela falou com paixão, e acima de tudo como se Neia fosse uma mãe para eles também. Nós não ficamos sob sua bandeira? Ela não olhou para vocês e lutou para proteger suas vidas? Ela ficou na muralha para nos proteger quando éramos fracos, agora ela está presa atrás deles, enfraquecida e sofrendo, e nós, e somente nós podemos protegê-la. Vão, organizem-se em companhias entre o templo, viajem para o reino Minotauro, e mostrem a eles o que nasceu do serviço ao nosso Senhor. Se eles conhecerem sua glória, eles saberão que ela não pertence abaixo da terra ou atrás de uma muralha. Não é suficiente dizer que a queremos livre, nós devemos provar isso, e fazer eles quererem que ela também seja livre. O efeito não foi a explosão elétrica de emoção e a resposta instantânea ao chamado para ação que geralmente era o resultado de um discurso do demônio do oeste, mas foi eficaz mesmo assim. Da sacada onde a rainha Calca observava, ela avaliava a multidão de fiéis. Ela não olhou por cima do ombro. Bem, Viscondessa, o que você acha? Cersei estava atrás de sua rainha à sua esquerda. Eu acho que é uma ótima ideia. É um caminho muito longo até o reino dos Minotauros. No entanto, se comprarmos aqueles contêineres de armazenamento que sobraram da guerra, os chamados lancheiras, se contratarmos dragões para transportar as mercadorias de um lado para o outro, junto com as pessoas, então algumas caravanas podem sair de Forton. Não seria uma má ideia forjar laços amigáveis com outras partes do Império. Calca mal assentiu e continuou observando enquanto a multidão lentamente construía entusiasmo. Mesmo dali, era óbvio que ideias estavam sendo lançadas e pequenos grupos com ideias próprias estavam se formando. Kedin tem sorte de ter você. Obrigada, Majestade. Cersei disse, enquanto Calca casualmente levantou o braço e o ofereceu. Quer comer alguma coisa? Ela perguntou à nobre vampira. Você me ofereceria seu sangue? Cersei perguntou, piscando seus olhos vermelhos rapidamente, surpresa. Calca manteve os olhos fixos firmemente para fora, e falou com convicção, e uma pitada de tristeza lembrada. Eu morri pelo bem dos meus súditos, eu mudei pelo bem dos meus súditos, eu entreguei a independência da minha nação pelo bem dos meus súditos. Eu certamente estaria disposta a sangrar para alimentar alguém que enviou seu povo para morrer em meus muros. Vá em frente.
Você é minha convidada, afinal, enquanto descobrimos a melhor forma de influenciar os dias que virão. Cersei segurou o braço com ambas as mãos, no pulso e no cotovelo, e mantendo um olho no rosto da rainha, cravou suas presas na veia, perfurando a carne e fazendo a rainha estremecer um pouco, enquanto alimentava um de seus súditos leais. Nós os apoiaremos, as receitas aumentaram, podemos administrar isenções fiscais para financiar a venda de equipamentos necessários para viagens longas e aplicá-las. Ela cerrou os dentes quando a mordida de Cersei se aprofundou um pouco mais, a todos que pretendem apoiar o sacrifício humano. Cersei retirou suas presas. Obrigada, minha rainha, por me ouvir, e pela confiança que você demonstra em me permitir desfrutar do sangue real. Não havia necessidade de me agradecer por nenhum dos dois. A rainha Calca disse solenemente: eu sei o que ela e a Rosa Azul fizeram por você e sua cidade. Não estou nem um pouco surpresa que você tenha aparecido perguntando como sua cidade pode ajudar a Papa agora. Girkniv pode ter sido o primeiro a se curvar ao rei feiticeiro como um governante, mas nós somos os primeiros a aceitá-lo como um deus. Nisso, eu superei um rival, e devo a Kedin em parte por isso. Você criou quase tantos sacerdotes quanto Prarte, todos os outros estão correndo para alcançá-los, e com a ajuda das cidades do norte, isso não vai acontecer, não por anos.